Livro Canal da Graça de Deus, Pedro Dong, capítulo 5. Tema desta semana: os canais do rio que alegram a cidade de Deus. Meta de hoje: leitura das páginas 63 a 67. Uma cidade inabalável. Adentremos agora um pouco mais na questão da cidade de Deus. Os Salmos 46, 47 e 48 falam da grandeza de Jerusalém, ou seja, da grandeza da cidade de Deus. No Novo Testamento, essa cidade se refere à igreja. Salmos 46 mostra que nós somos Jerusalém, o povo de Deus, a cidade de Deus, e que ainda vivemos no meio de um lugar onde Satanás domina. Leamos o que nos diz esta porção. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na tribulação. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem e na sua fúria os montes se estremeçam. Versículos do 1 ao 3. O príncipe desse mundo é o diabo, e o mundo jaz no maligno. 1 João 5,19. A igreja é uma ilha no meio deste lugar de domínio do império das trevas. É por isso que o diabo não nos deixa à vontade. Nós que lutamos por Deus somos atribulados e recebemos os ataques das trevas. Contudo, uma vez que Jerusalém é a cidade de Deus, ele é nossa garantia, nossa segurança e não nosso poder ou nossa força. Deus é nossa garantia. Mesmo em meio a tribulações ou ataques do inimigo, você não precisa ficar com medo. Fique tranquilo, você está na cidade de Deus. E nesta cidade, apesar dos ataques, há um rio. Deus não se esqueceu de você. Aquele rio que saía do jardim do Éden está nessa cidade. Esse rio não aparece em qualquer lugar da terra, mas aparece exatamente na cidade de Deus, na igreja. O rio está entre nós. Somos canais do rio que alegram a cidade de Deus. É isso que nos diz o versículo seguinte. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará desde até amanhã. Salmos capítulo 46, versículos do 4 ao 5. A palavra correntes pode ser traduzida como canais. Assim faz mais sentido falarmos, pois todos nós somos canais. O rio que aparece em Gênesis também aparece aqui em Salmos 46. Amado leitor, perceba que você é um canal. Você alegra a cidade de Deus. Ao nos reunirmos com outros irmãos, todos podemos receber a água da graça e ao deixar a água da graça fluir de nós, alegramos uns aos outros. Ainda que estejamos em meio à tribulação e a ataques do inimigo, quando nos reunimos com os demais irmãos, somos contagiados pela alegria que vem do rio da graça. São os canais que trazem alegria e não o mar morto, isto é, um acúmulo de água parada que não corre. A igreja é o lugar de habitação de Deus. Salmo 47 diz: pois o Senhor, o Altíssimo, é tremendo, é o grande rei de toda a terra. Deus é o rei de toda a terra. Salmodiai com harmonioso cântico. Deus reina sobre as nações. Deus se assenta no seu santo trono. Versículos 2, 7 e 8. Ainda que esta terra seja controlada pelo império das trevas, por Satanás, Deus é o rei sobre toda a terra. Ele reina sobre todas as nações, se assenta em seu santo trono e nos deu domínio sobre as nações para que sejamos sua cidade. Versículos 3 a 4. Isso está relacionado com o que Paulo diz em Efésios. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, em quem também vós, depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos. Efésios capítulo 1, versículos 3, do 13 ao 14 e o 18. Nós somos a herança de Deus, e ele não vai perder sua herança para seu inimigo, o diabo.
O diabo não consegue destruir a herança de Deus. Por isso vamos confiar no Senhor. Ele é nossa fortaleza. A razão de Deus estar presente em sua cidade é porque há um rio que saiu do Éden e chegou a ela trazendo a presença de Deus e seu reino. Lembre-se que esse rio sai do trono de Deus e do Cordeiro e flui da cidade de Deus. Quando chega, ele traz a presença de Deus, seu reino e seu trono. Quando saímos às ruas pregando o Evangelho, levando a graça a outras pessoas, tornamo-nos esses canais que levam a presença de Deus, seu trono e seu reino, com o fim de colocar em ordem a vida das pessoas. Cristo trouxe o rio da graça até nós. Hoje, o jardim do Éden não está mais disponível aqui na terra. Possivelmente ele foi recolhido para os céus, mas Deus disponibilizou o rio para o homem. Esse rio não está em qualquer lugar, mas está na cidade de Deus, ou seja, está fluindo na igreja. Cristo realizou a obra redentora e, ao ser glorificado pelo Pai em ressurreição, tornou-se o Espírito que dá vida, conforme registrado. Pois assim está escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. O último Adão, porém, é espírito vivificante. 1 Coríntios 15:45. No Evangelho de João, temos alguns detalhes de como Cristo se tornou o Espírito que dá vida. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Evangelho de João, capítulo 14, versículos do 16 ao 17. O outro Consolador é o Espírito da realidade, o Espírito da verdade, que o mundo não conhece, porque não vê, mas nós conhecemos, porque habita conosco e está em nós. Mas quem é esse que habita com os discípulos? Era Jesus. Logo o Senhor estava dizendo que o Espírito da realidade era Ele mesmo, o próprio Jesus. Em outra porção do mesmo Evangelho, nós lemos: no último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Isso ele disse com respeito ao Espírito que haviam de receber os que nele crescem, pois o Espírito até aquele momento não fora dado, porque Jesus não havia sido ainda glorificado. Evangelho de João, capítulo 7, versículos do 37 ao 39. Esse rio está na cidade de Deus. Jesus precisava ser glorificado, isto é, morrer e ser ressuscitado ao terceiro dia pelo Pai, para que fosse glorificado como filho primogênito do Pai, pois como filho unigênito ele já estava na glória do Pai. Dessa forma, em ressurreição, em espírito de santidade, Cristo como homem foi glorificado e se tornou o Filho primogênito de Deus, a fim de conduzir muitos filhos à glória. Hebreus 2:10. Ainda no Evangelho de João, lemos outro episódio sobre o rio da água da vida. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. João 4,14. Esse rio está na cidade de Deus e nós somos seus canais. Se você crê em Jesus, de seu interior fluirão rios de água viva. Você será fonte a jorrar para a vida eterna. Por isso Cristo trouxe o rio da graça para a terra. Ele é a palavra que se fez carne, cheia de graça e de verdade. A igreja foi gerada pelo fluir da graça.